Meu saravá fraterno a todos. Mais um encontro do canal Portal de Aruanda. Quem está me vendo pela primeira vez, acessou o nosso canal. Eu sou Marcelo Gutierrez. Apresento o programa Meu Saravá Fraterno. Sou um sacerdote de Umbanda e dirigente da Choupana do Cacique Pena Dourada. Bom, pessoal, como eu tenho feito e sempre abro os meus vídeos dizendo que a maioria dos vídeos que eu tenho colocado aqui são assuntos baseados em pedidos das pessoas que nos seguem lá no Portal de Aruanda do Facebook, a nossa página, ou até mesmo as pessoas que acompanham a gente aqui no canal do YouTube. O assunto de hoje é um assunto interessante e ao mesmo tempo altamente reflexivo, para refletir mesmo. Eu tenho percebido algumas discussões, e elas sempre vêm à tona nas redes sociais, né? Principalmente hoje em dia, de falanges que surgem no movimento, nos terreiros, no movimento umbandista, nos terreiros, falanges de espíritos um tanto quanto inusitados. Eu confesso que nunca vi quem eu vou colocar aqui, nunca vi ninguém que tenha incorporado uma entidade que se denominasse dessas falanges. Muito bem, eu vi numa discussão na internet sobre uma falange que se chama falange de palhaços, outra que seria a falange de loucos, né? Não sei se eu entendi direito, e outros nomes que surgem, né? De falanges espirituais que se manifestam nos terreiros. Bom, o que eu posso dizer sobre isso? Falange de palhaço. Numa das discussões, né, das manifestações dos comentários, eu percebia que uma das pessoas tinham falado que esses palhaços que baixam em determinados médiuns, em algum terreiro por aí, eles dizem que estariam entrando na Umbanda para trazer alegria, né? Palhaços. Bom, há muito tempo atrás, eu via uma falange que se denominava falange dos mineiros. Hoje em dia a gente não vê praticamente mais ninguém que trabalhe com essa falange, né? Falange dos mineiros. E como a falange dos baianos, esses mineiros que baixavam nos médiuns tinham o arquétipo, né? A característica de um mineiro de Minas Gerais. E a gente vai esbarrar naquela mesma situação, né? Baiano, eu vi muita gente já falar, poxa, se tem baiano, por que não tem a falange do paulista? Por que não tem a falange do gaúcho, né? E aí a pessoa que confunde essa coisa, achando que se resume única e exclusivamente ao regionalismo, né? Nós vemos os baianos baixarem na Umbanda falando como um sotero napolitano. Mas a origem dessa falange, ela não é única e exclusivamente do baiano que nasce no estado da Bahia. A explicação que se dá mais abrangente é que os baianos seriam espíritos que de alguma forma estariam ligados ao campo das Bahias com I, né? Por isso os baianos surgiram ligados também a os ancestrais dos orixás, né? Enfim, embora o assunto não seja baiano, eu estou falando aqui dessas falanges que surgem
eu confesso que eu nunca vi a falange dos palhaços, nunca vi ninguém falando que incorporaria, que eu sou um palhaço de circo, né? E que eu hoje sou um espírito e nós nos reunimos lá na espiritualidade, montamos uma falange, a Umbanda nos abarcou, né? O que eu posso mais uma vez dizer em termos da minha opinião? É esquisito? É esquisito. Se uma pessoa dissesse, que chegasse aqui na Choupana e falar, eu sou o palhaço Zequinha, é claro que as pessoas vão dizer que aquele médium, ou ele está desequilibrado, ou é um quiumba que está ali, um zombeteiro, não é verdade? Mas, se nós formos avaliar sem situações críticas, extremistas, nós vamos perceber que o próprio caboclo das 7 encruzilhadas, que tantos querem defender, que ele promulgou na Umbanda, embora todos nós já sabíamos que já existiam, antes do advento do caboclo das 7 encruzilhadas, as macumbas, e baixavam espíritos de nativos indígenas da lá, assim como baixavam negros da África. Esses espíritos já baixavam. O que o caboclo das 7 encruzilhadas fez foi organizar o culto umbandista. Mas a Umbanda não começa no caboclo das 7 encruzilhadas, embora muitos não queiram aceitar essa tese. Vamos lá, o assunto não é o caboclo das 7 encruzilhadas e a anunciação da Umbanda, o assunto é essas falanges que surgem. Palhaço, como nós estamos falando, se nós voltarmos ao caboclo das 7 encruzilhadas, ele baixou numa mesa kardecista, e na mesa kardecista, o vidente, que era o comandante daquela mesa, é o que conta a história, diz que viu aí ele ali, e ao lado dele uma série de índios e negros, e que esses espíritos não tinham competência intelectual para comandar nenhuma sessão doutrinária ou espírita, e que eles deveriam ser doutrinados ali. Já começa o preconceito ali, não é? Surge com o índio. Tanto que o índio, o indígena, o nativo, ele foi obrigado a sair daquele local e partir aí para um advento, uma anunciação de uma religião que seria uma religião onde a história conta que ele havia dito isso, o caboclo das 7 encruzilhadas, que essa religião seria uma religião que abriria a oportunidade a todos os espíritos de boa vontade. Então o que acontece? Se esse palhaço, que é um espírito, vamos dizer, de boa vontade, esse palhaço não é um palhaço idiota, gente, vamos entender o que eu estou falando aqui, não é um palhaço idiota, é o palhaço da profissão que ele exercia. E ele baixa num médium, ele fala e ele sofre um preconceito. Essa entidade, naturalmente, ela vai ser obrigada a mudar o arquétipo dela, não é? Se ela tem uma missão com aquela comunidade, com aquele grupo, ela vai ter que mudar essa apresentação por conta dos nossos rótulos, e ele vai chegar e vai ter que falar que ele é um Exu, que ele é um baiano, e aí esse espírito vai entrar numa outra falange. Então, essa coisa presa que nós temos, a dificuldade com mudanças, é uma situação extremamente complicada, com o novo, né? Aí está falando do palhaço, o palhaço é um nome que é usado muito de forma pejorativa, né? Chamar uma pessoa de palhaço já é dizer que ele é um idiota, e esquece o que é o palhaço, né? O que é o palhaço? O palhaço, ele realmente traz alegria. Eu não estou defendendo que a pessoa tem que incorporar palhaço, gente. Estou dizendo aqui também mais uma vez. Eu sou o palhaço. Não é isso. Eu estou falando de resistências. Então, se a Umbanda, ela vai ser estática para sempre, então, na cabeça de muitas pessoas. Então, da mesma forma que nós vamos voltar ali e entender ao pé da letra, nós vamos entender o quê? Que o boiadeiro é o quê? O boiadeiro não é profissão? Não é a profissão daquele que cuida dos bois? Assim como o marinheiro não é uma profissão daquele que cuida
das embarcações, aquele que é o profissional do mar, não é? Então, se é profissão, nós sabemos que a função do boiadeiro não é a profissão boiar, ele é um condutor de almas. E o arquétipo boiadeiro foi introduzido dentro da Umbanda com essa conotação. É aquele que, com o seu laço, vai buscar, vai cuidar das almas perdidas, vai quebrar as demandas. Ligado o quê? O boiadeiro é ligado à terra, ao elemento terra. Assim como o marinheiro é ligado ao elemento água. Mas ele é uma força espiritual. Essas falanges, esses espíritos são afeitos, eles são afinados ao elemento aquático. Assim como o baiano esse baiano, essa falange é ligado ao elemento fogo, assim como o cigano é ligado ao elemento ar, né? Então, se nós formos entender sempre a coisa a grosso modo, a Umbanda vai ficar sempre a mesma coisa. Então nós vamos ficar estáticos. Então quer dizer que se amanhã, por alguma determinação do astral, eis que tenham que surgir mais espíritos de boa vontade, e eles não vão poder mais lançar nenhuma gira diferente, com uma falange diferente, não vão aparecer os médicos espirituais, os hindus, os orientais, dentro do movimento umbandista, e o malandro, o Zé Pilintra, sempre foi um espírito coringa, ou não? Ele passou por todos os mistérios da Umbanda. Ele já trabalhou na linha de baianos, ele trabalhou na linha até de preto velhos, trabalhou com o linha dos juremeiros, caboclos do catimbó, as encantarias. E principalmente na linha de Exu. Até algumas pessoas começarem a abrir o termo malandro, né? Essa falange onde ele se torna o patrono dessa falange. Porém, se você for buscar lá na tradução do pé da letra, como muita gente quer fazer, o que acontece? Malandro é uma pessoa enganadora. Pelintra é sinônimo de enganador, de malandro. Então, gente, percebem como a Umbanda se processa, como ela é uma religião que tenta mostrar para as pessoas o outro lado da coisa, o outro lado da moeda. O discriminado índio começa, não civilizado. O estúpido, o ignorante negro da senzala, que é o preto velho. O baiano, que representa, principalmente aqui no sul do Brasil, tudo que não presta, isso é coisa de baiano. Ele está representando todo o povo nordestino, embora a conotação, como eu falei, seja os espíritos ligados às baías com I, né? Assim como o que é o boiadeiro também, a parte do cara do sertão, da pessoa do sertão, do caipira, do sertanejo, que também é extremamente discriminado nos grandes centros, né? O cigano é sinônimo de ladrão para muita gente. Não chega perto de um cigano que ele é ladrão. Aí quando as pessoas chegam no terreiro, vê que essas entidades não são nada disso que está rotulado por aí. Então, gente, o que eu quero dizer? Se vai surgir outras linhas na Umbanda? Vai. Eu acredito que vai. E nós temos que tomar cuidado, sermos prudentes, para não pegar o que? As chamadas alucinações das pessoas. Claro, isso é mais claro e evidente do que qualquer coisa. Porém, não pense que a Umbanda vai ser sempre a mesma coisa. E não pense que você vai estar sempre incorporando um caboclo, vai achar que você está com uma entidade indígena ali. Assim como você não pense que você vai estar sempre incorporando o arquétipo preto velho e vai ter sempre um negro da senzala ali. Porque as falanges, elas crescem, elas evoluem, elas se expandem. Existe tranca-rua, depois tem o tranca-rua das almas, do cruzeiro, o tranca-rua das encruzilhadas, tranca-rua de tudo quanto é ponto e campo sagrado. Assim como o Mulambo, assim como as outras entidades foram se expandindo.
Então, gente, a gente precisa tirar um pouco mais esse rótulo e parar de entrar nas redes sociais para criticar o seu irmão de fé. Antes de atirar a primeira pedra, vê o seu lado e principalmente o seu telhado, que muitas vezes é de vidro. Tá? Então a gente vê muito isso. Não é à toa que a Umbanda e o Candomblé têm os problemas que nós temos assim, principalmente na sua aceitação social. Porque as desavenças, elas são muito grandes. As pessoas estão mais preocupadas em ir para terreiro, e é experiência própria, eu observo isso, para testar as pessoas. Testar o médium, tá? Testar aquele lugar. E esquece o astral que pode proporcionar. Vão aos terreiros, mas com uma intenção de balcão de negócio. Eu te dou aqui a vela, eu te faço a oferenda e você me dá aquilo ou aquilo outro. Então, a conotação tem que mudar. Nós temos que passar para fazer com que as pessoas entendam que Umbanda é religião. E o Candomblé tem que parar. Muita gente, eu vi muitos anos, o Candomblé tem que parar de achar e ficar afirmando que o Candomblé é mais forte que a Umbanda. Que determinadas coisas não se fazem na Umbanda. Que o orixá não pode baixar na Umbanda. Só baixa no Candomblé, como se o orixá fosse propriedade do Candomblé. O orixá, ele é muito maior do que isso. O orixá é universal. Ah, mas o orixá, ele pertence à natureza. Ele se expressa na natureza, ele está intrínseco a todos nós. Por isso que não se fala incorporar um orixá, se fala virar um orixá, porque ele está dentro de você. Ele vai lá, ele se manifesta, porque ele está dentro do seu ori, que é a cabeça, a sua antena espiritual. Com o macrosoma. Então ele não pode ser uma coisa terra, ele é muito maior do que isso. Os orixás são muito maiores do que isso, e os guias são falangeiros desses orixás. Então esses rótulos, gente, precisa ser definitivamente mudado. Se vai aparecer outras linhas, eu acredito que sim. A Umbanda, ela vai modificar, ela vai crescer. E os nossos patronos, caboclos, preto velhos e crianças, eles vão continuar sendo as forças que anunciaram todo esse processo e que trouxeram uma religião que vem e se remonta desde os tempos de Atlântida. É só estudar a Umbanda. A Umbanda não é uma coisa só brasileira. O Aumbandã, ele é dos tempos de Atlântida. Então, gente, menos rótulo, menos coisa de apontar que o outro, que a sua Umbanda é melhor, que a sua mediunidade é melhor, que o seu terreiro é melhor. Não é à toa que os evangélicos estão deitando e rolando em cima da gente, porque cada vez eles mais se organizam e a gente cada vez mais se desorganiza, porque cada um fala conforme a sua verdade. Que a Umbanda, ela é uma religião que não é codificada, que não tem livro que faça seguir, que não tem papa. Verdade, não tem, a Umbanda não tem isso. Mas ela tem conceito milenar. E tudo se expande. Manteremos sim a nossa tradição, tem que manter o respeito aos nossos ancestrais. A Umbanda tem muito de ancestralidade, assim como o nosso próprio Candomblé. As religiões afro, ameríndio, descendentes são assim. Porém, a gente tem que rotular menos. Volto a dizer, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, não estou dizendo que o palhaço, a linha dos palhaços, ela é efetivamente verdadeira. Mas não digo que, não sendo palhaço, qualquer outra afirmativa de um outro nome, de uma corrente, de uma falange, que posteriormente a própria tríade sagrada da Umbanda venha a abarcá-la e ela fazer parte, assim como foram introduzidos boiadeiros, marinheiros, baianos, linha oriental, todas as outras fontes espirituais que foram trazidas pelo movimento universalista da Umbanda, isso é inevitável, isso vai ocorrer. Beleza, gente? Espero que eu tenha ajudado. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. Dúvidas, perguntas, até mesmo divergências, estou aberto aqui.
para a gente bater papo, sempre para o melhor da nossa religião. Sempre para a expansão dela, sempre para conservar o sagrado, a nossa ancestralidade, porém, caminhar para uma evolução que é inevitável em tudo aquilo que se refere ao giro do universo. Estamos aqui todas as sextas-feiras, né? A partir das 20 horas, na Umbanda do Cacique Pena Dourada, aqui na casa do Cacique Pena Dourada. Convido a todos que queiram nos conhecer, venham nos visitar toda sexta-feira na Avenida Alda, 1041 em Diadema, a partir das 20 horas. Meu saravá fraterno e até o próximo bate-papo e o nosso próximo encontro. Pessoal, mais uma menção ao nosso vídeo aqui. Além dessa falange de palhaços, também teve uma outra denominação que é dos mendigos, que foi também colocada em discussão nesse fórum que eu estava participando. O que é mendigo? Mendigo também seria uma falange de entidades de espíritos que foram mendigos, que agora se reuniram também lá no plano espiritual e montaram uma falange, e que teoricamente essa falange também seria abarcada pela Umbanda. Bom, se nós formos pegar a palavra mulambo, da Maria Mulambo, do Exu Mulambo, do povo mulambo, também mulambo é aquele que está na sarjeta, é aquele que está no farrapo, é aquele que está jogado, é um mendigo também. Entendeu, gente? Então, só para finalizar mais uma vez o assunto, essas falanges surgem e aí vai caber uma avaliação condizente, concreta, do que realmente esses espíritos estão trazendo. Existe no mundo espiritual uma infinidade de espíritos, sim, perdidos, zombeteiros e confusos. Porém, nós sabemos que tem muitas organizações no mundo espiritual e que podem abrir, sim, um precedente para outras manifestações. O Bento do Portão era um mendigo e ele trabalha por aí nos terreiros. Ou estou falando mentira? O Bento do Portão era um mendigo. Então, se ele chegasse e falar, sou o mendigo Bento do Portão. Ah, aqui você não trabalha porque você é mendigo. Percebem? É isso que eu quero dizer. Se vai surgir outros agrupamentos com denominações um tanto quanto inusitadas, para alguns esdrúxulas, perdidas, na minha Umbanda, é a mesma coisa como eu ouvi muita gente dizer, Zé Pilintra aqui não entra no meu terreiro, malandro aqui não entra no... Para que eu vou querer um malandro aqui dentro do meu terreiro? Então existe até hoje muita resistência em relação a isso, tá? Enfim, o astral sempre tem os seus propósitos, tem os seus conceitos, tem aquilo que eles querem introduzir. E cabe a nós avaliarmos a veracidade, o conteúdo da mensagem, o que aquele espírito tem para proporcionar, para que ele não seja desviado para um outro arquétipo, por conta de uma missão que ele tenha que fazer, e ele vai ter que falar que em vez de ele ser um mendigo, ele é alguém de uma outra linha já estabelecida e teoricamente aceita pela nossa comunidade, ok? Então é isso, assim como palhaço, como eu falei no vídeo, assim como mendigo, assim como outras falanges vão surgir e o espírito vai se identificar pertencente a esse agrupamento, não sabemos. O que nós temos que tomar cuidado é com alucinação, com desequilíbrio psicológico de médiuns e principalmente com aquela mensagem que aquele espírito que se identifica como tal está vindo até nós. Ok? Só para salientar, muita luz a todos e meu saravá fraterno.